Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o momento em que estamos vivendo e a participação de um banco que todos nós conhecemos no país, que é a Caixa Econômica Federal. Vamos falar exatamente sobre o momento, a participação da Caixa, principalmente junto aos brasileiros que estão vivendo esse enfrentamento à Covid-19, em especial aqui na cidade de Tupã. E hoje temos o prazer de receber a gerente-geral da nossa agência local da Caixa Econômica Federal, nossa querida Edna Sayuri Iderrara Rodrigues, uma querida amiga nossa, que está aqui hoje falando um pouquinho sobre o trabalho da Caixa Econômica em auxiliar os tupaenses, em especial, também a população da região que tem recorrido à nossa agência local para poder fazer a retirada do seu auxílio emergencial, além de outros benefícios que muita gente está buscando retirar por direito, para ajudar. Porque a gente sabe que nesse momento, né, Edna, infelizmente a humanidade está passando por um momento muito complicado e aqui no Brasil estamos nos reinventando, aprendendo uma nova forma de viver. A gente acha que depois desse momento, um raio-x do país no que diz respeito às necessidades da população. Tanto é que os números do auxílio emergencial são números realmente expressivos de pessoas que foram contempladas, que tiveram direito a esse valor de R$600, que no princípio eram apenas 3 parcelas e foram prorrogadas por mais 2 parcelas. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da agência local aqui, no que tange, fazer um paralelo do que era, infelizmente foi no início, que realmente havia muita desinformação, as pessoas tinham muitas dúvidas, e vocês, é claro, sempre atendendo com muito carinho a população, ajudando a população, e acredito que, através de um trabalho muito importante, hoje Tupã, a nossa agência local, acabou se tornando uma referência no país no que diz respeito ao atendimento humanizado. Mas, primeiramente, eu queria saudar você e agradecer ter atendido o nosso convite aqui na TV Câmara de Tupã. Obrigada, Glaucia. É sempre um prazer, né? Foi um prazer muito grande que eu aceitei esse convite e, de fato, a Caixa, ela está à frente de vários pagamentos, né, nesse momento de pandemia. Fora o auxílio emergencial, ainda tem a liberação do Fundo de Garantia, que são os R$ 1.045, que a gente chama de FGTS emergencial, né? Fora isso, tem o pagamento também do PIS, do abono e das cotas do PIS, que eles foram antecipados, né? Então, assim, tudo de uma forma que o cidadão consiga sacar esses valores de uma forma mais segura. Então, daí esse escalonamento por meses de aniversário, para que exatamente não haja aglomeração, para que não acontecer uma aglomeração muito grande de pessoas. Exato, para que não piore o contágio, né, entre a população tupaense, que está sendo tão bem controlada aqui no município. Eu acho que, assim, várias ações a gente precisa ter a consciência e fazer a nossa parte também, né? Edna, vamos nos remeter aí alguns meses atrás, né, quando foi divulgado pelo governo a liberação desse auxílio emergencial, que a intenção principal é buscar aqueles brasileiros desempregados, autônomos, que realmente precisam desse dinheiro, principalmente para poder colocar o que comer dentro de casa, pagar contas essenciais. E até então houve acredito não só aqui, mas no Brasil inteiro, uma procura imediata nas agências, uma aglomeração, e mesmo com os veículos de comunicação, os meios divulgando que naquele momento, desde o início, a preocupação quanto ao distanciamento social, mas a gente sabe que infelizmente tem muita gente que não obedecia, ou não é que não obedecia, mas achava que não era tão sério, tão grave assim, né? E a coisa realmente é muito séria e muito grave. Mas naquele primeiro momento, logo no início, nós nos deparamos no Brasil inteiro com filas, né, em todas as agências, e aqui em Tupã também, inclusive preocupava vocês, tenho certeza, as autoridades locais, o poder público, porque realmente era uma cena, era um momento ali, é um campo minado, porque pessoas ali próximas, e em alguns dias, principalmente nos primeiros dias, as filas davam volta ali no quarteirão. Vamos falar um pouquinho sobre esse início, um pouquinho mais complicado, quando a coisa começou a liberar
esse auxílio emergencial? De fato, Glaucio, no início havia assim, muito pouco conhecimento, né, por parte dos beneficiários. Os sistemas também eles não estavam tão ajustados para que as pessoas pudessem se autoatender no aplicativo Caixa Tem, né? Mas sempre foi uma preocupação muito grande assim, a quantidade de pessoas em fila e até o distanciamento, né? Eu sei que vocês, perdão, só para complementar, eu sei que a equipe, né, os colaboradores ali da Caixa, estavam ali nas filas pedindo a gentileza para que todos deixassem um espaço ali de 1,5 metro pelo menos. Exatamente. Mas em alguns momentos o funcionário saía e começava a juntar novamente. É bem isso, né? A gente pedia sempre o distanciamento, mas as pessoas, você vira as costas, elas vão juntando mesmo. Eu acho que com receio de que alguém entre na frente, mas assim, mas importante foi que houve uma parceria muito grande com a prefeitura, porque assim, a prefeitura percebeu que assim, não tinha como a gente simplesmente colocar as pessoas no seu devido distanciamento e elas ficarem lá. Foi uma parceria muito boa que a prefeitura fez com a Caixa, no sentido de oferecer condições ali, uma estrutura. Exato, uma estrutura e até os servidores, né? Então, assim, a pessoa já chega, ela já é higienizada, já senta lá na cadeira que tem um distanciamento adequado. Com as senhas. Exatamente, porque assim, teve épocas no início realmente, demorava-se o atendimento, até por conta de ajustes sistêmicos e etc. Hoje, a gente está numa situação completamente diferente, mas no início realmente foi muito complicado. E aí, assim, Tupã, na verdade, foi um case nacional. O presidente da Caixa, ele entrou em contato conosco, né? Parabenizou, né? Exatamente, a iniciativa. Exatamente, porque assim, por conta do que foi feito aqui em Tupã, várias cidades, várias agências tiveram esse apoio também, e não foi nível regional não, foi nível nacional. Bacana. Então, assim, foi muito bom, e assim, continua sendo, né? Porque a parceria continua, como o auxílio continua, e são 5 parcelas, o pessoal da prefeitura está todo dia lá de manhã nos auxiliando exatamente nesse distanciamento, que eu acho que é o mais importante para preservar a vida da nossa população. Eu acho que você disse muito bem, a gente sabe que ali, por medo de repente perder o lugar na fila, havia aquela aglomeração, exato, aquelas pessoas mais próximas e, claro, também existiam os casos ali de pessoas idosas, de repente ali meio-dia no sol quente, então era uma situação que vocês não tinham muito o que fazer, por mais que vocês estavam ali acompanhando, pedindo distanciamento, é complicado, não cabia todo mundo na agência, ali dentro da agência, e até porque tinha um limite de atendimento. Exatamente, exatamente, porque por mais que as pessoas estivessem esperando, e nós sabíamos dessa dificuldade de estarem esperando no sol, né, durante muito tempo, existe também muita essa preocupação de não aglomerar dentro da agência, porque senão vai ser, o problema vai ficar até maior. Aglomera, né, lá fora, mas aglomera lá dentro. Exatamente. Pior ainda. Assim, esse distanciamento, né, necessário, a gente cumpre à risca, porque entendemos a gravidade da situação, né? Não é uma coisa que a gente possa ver, isso daqui... Não, é uma coisa que está lá, às vezes está lá e ninguém sabe. Então, exatamente, há que se ter muito cuidado realmente. E eu sei que vocês, a Caixa, tem um cuidado, olhos cuidadosos nesse sentido. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os serviços que vocês estão oferecendo para realmente evitar ao máximo que as pessoas tenham que ir até a agência. Hoje tem a disponibilidade, né, do aplicativo, né? A gente sabe que existem ferramentas, muitas coisas podem ser feitas ali nos caixas eletrônicos para que não tenham a necessidade de adentrar depois ali da porta giratória, entrar lá dentro. Então, mas lá atrás, como nós dissemos no início, havia muita dúvida, o que fazer, como fazer, e hoje eu acho que a população está um pouco mais informada nesse sentido. Então a tendência agora é realmente a coisa caminhar. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que cabe a gente falar um pouquinho agora, Edna, até como informação para o nosso telespectador, que é a questão dos calendários, que havia muita dúvida também nesse sentido. Mas eu já posso sacar? Não, peraí, eu faço aniversário tal mês, será que já pode? Então, havia muita dúvida nesse sentido, existe ainda. Então, é bom a gente sempre ressaltar como está funcionando esses saques, porque eu sei que dependendo do dia a aglomeração era muito grande, mas, lógico, dentro de uma limitação do número de senhas que estavam sendo disponibilizadas, chegava aquele número, não tinha mais
como atender. Então, é bom você acompanhar sempre o calendário, né? A data de aniversário, a Edna vai explicar um pouquinho sobre isso, para que você que de repente ainda tem uma dúvida, se atente a isso, para você de repente não perder viagem, realmente ir quando realmente puder retirar, sacar esse valor, ou de repente também usar esse aplicativo. Você pode pagar várias contas pelo aplicativo, não precisa necessariamente sacar esse dinheiro. Pode fazer toda a operação pelo aplicativo. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre o calendário, que é o mais importante agora. Isso, exato, Glaucio. Estava tendo realmente uma confusão um pouco grande, porque tinha as pessoas que tinham sido liberadas lá no começo, tinham tido o benefício aprovado no início. Né? Ela já estaria na terceira, quarta parcela. E tem pessoas que ainda estão na segunda, na primeira parcela. Até então, porque teve, perdão, só para explicar para a população, até meados do comecinho de julho, muitas pessoas podiam ainda se cadastrar e requerer o auxílio emergencial. Então, houve ali uma diferença de prazos. Tinha gente que estava ali em julho recebendo ainda a primeira parcela. Então, quer dizer, aí ela vai explicar um pouquinho mais. Isso, exatamente. Em julho a pessoa estaria recebendo a primeira parcela, ao passo que uma outra pessoa já estaria recebendo a segunda, a terceira parcela. Exato. Né? Então, haviam muitos calendários, estava ficando complicado, até para as pessoas entenderem, né, para que não houvesse aquela procura e a perda de tempo, né? Então, foi unificado, todo o calendário ele foi unificado através de ciclos. Então, assim, agora nós estamos no ciclo 1, que paga todo mundo, hoje está se pagando todos os que nasceram em janeiro. Exato. Né? A partir do dia 1º agora de agosto, sábado, vai começar a liberação das pessoas de fevereiro e março para recebimento em espécie. Okay. Né? Então é assim, a dúvida maior que as pessoas têm é: mas é a minha primeira parcela, eu ainda vou receber só lá na frente porque eu nasci em dezembro? Sim, infelizmente, porque assim, agora tudo é liberado por mês de aniversário. Entendi. Né? Então é assim, janeiro já está liberado em espécie, fevereiro e março vai liberar a partir do dia 1/8 e assim sucessivamente. Tem uma tabela, né, que aí está disponível no site da Caixa, okay. Em todas as mídias divulgam muito fortemente essa informação, mas assim, que as pessoas olhem essa tabela antes de ir à agência, porque assim, a gente fica chateado realmente que a pessoa esperou lá e não vai ser atendido, não vai conseguir fazer o seu saque. Então é assim, importante antes de ir à agência, observar a data realmente que vai estar liberado o benefício. Então, e outra coisa importante também é que tente utilizar o Caixa Tem. A gente sabe que houve uma dificuldade muito grande, mas muitas pessoas também estão conseguindo utilizar. Né? E gerando o código por lá, a pessoa pode sacar à noite, pode sacar na lotérica. Então, assim, existe uma rede muito grande para atendimento fora agência. Agora, se optar por ir para a agência, nós estaremos lá também para atender da melhor forma possível. Dentro do calendário? Exatamente, dentro do calendário. Então, agora, só para a gente recapitular, no dia 1º agora será disponibilizado para os aniversariantes dos meses de fevereiro e março, saque em espécie. Saque em espécie. E lembrando que esse aplicativo Caixa Tem, o valor já é acreditado e dá para pagar muitas contas, inclusive pelo aplicativo também, né? Exatamente. Facilita a vida de muita gente. Exatamente. O valor, por exemplo, para quem nasceu em fevereiro, o valor já foi creditado no dia 24 de julho, e quem nasceu em março, o valor foi creditado já ontem, né, do dia 29 de julho. Com esse crédito, eles ainda não podem sacar em espécie, porque não chegou a data. Mas podem pagar boletos, podem fazer compra com a maquininha. Então, assim, tem N outras formas de se utilizar esse recurso sem ser necessariamente pegar o valor em espécie. Perfeito. Bom, o assunto é relevante, interessante e o tempo passa muito rápido. Já acabou o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho retornaremos aqui com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo a Edna Sayuri e Derrara Rodrigues, que é a gerente geral da Caixa Econômica Federal, agência aqui de Tupã, explicando um pouquinho sobre os saques do auxílio emergencial. Vamos falar um pouquinho também no segundo bloco sobre outros benefícios que as pessoas têm recorrido à Caixa para poder sacar, que tem direito, por exemplo, o saque emergencial do FGTS, enfim, e também um pouquinho do cenário. A gente sabe que, infelizmente, devido a esse momento, muitas pessoas infelizmente perderam os empregos, estão sacando o seu fundo de garantia, enfim, é uma outra questão que também estamos vivendo, não só aqui em Tupã, mas em todo o país. Daqui a pouquinho retornaremos falando sobre o trabalho da agência aqui na cidade em meio ao enfrentamento à Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.